Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, galera? Tudo? Boa tarde. Aceitando só o pessoal aí que tá chegando. Por enquanto, é só. Tem mais uma aqui. Isso. Me ajuda aí. No último encontro nosso, na semana retrasada, né? Que semana passada nós não tivemos aula, pois foi dia dos professores. A gente começou a ver, era Vargas ou não? Não, só falou de nazismo. Oi, tenta falar mais alto um pouquinho. Só falou de nazismo. Terminei nazismo alemão, né? Isso. Então, a gente vai começar a falar de Era Vargas hoje, então mesmo. Um assunto bem importante, tá? Muito importante mesmo. Prova do IFE dos últimos... Quer ver? Vou falar para vocês aqui agora. Só um minutinho. Ó, Era Vargas. Ó, 2011 teve uma questão de Era Vargas, 2013 uma questão de Era Vargas, 2010, então, ó, por ordem, né? 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. De 2017 para cá, né? Desde 2010 sempre caindo, né? Mas de 2017 para cá todo ano uma questãozinha de Vargas, tá? Então, é um assunto bem recorrente mesmo, né? Um assunto, além de ser muito importante para a história do nosso país, é um assunto que cai muito, não só na prova do IFE, né? Como outros concursos, outras provas que vocês farão futuramente. Tá? Então, Vargas é certinho cair em algum concurso que vocês irão fazer. Tanto vestibular, quanto concurso público, que tem a parte de história, Vargas é a figurinha certa, tá? E aquilo que eu falei para vocês, semana retrasada, né? A gente terminou o assunto, foi nazismo, né? A gente terminou... Tá, pode deixar. Pode deixar. Semana... Como que eu faço aqui? Semana retrasada a gente terminou o nazismo, né? Nós falamos da figura de Hitler. Até lá na outra semana eu falei um pouquinho da biografia de Hitler e disse para vocês o seguinte: o personagem que mais vende na história, né, é Hitler. O personagem mais vende na história geral, né? Na história do mundo todo, onde que você cria de Hitler vai ser vendido. E o cara que mais vende na história do Brasil é Vargas. Tá? Não estou dizendo que é o personagem mais importante da história do Brasil e nem que Hitler é o personagem mais importante da história mundial, não, tá, gente? Isso não existe. Cada um tem a sua importância. Tá? Só estou falando que a nível de curiosidade, a nível de venda, de interesse das pessoas, até muito por conta do que a mídia faz, né? No mundo Hitler e na história do Brasil Getúlio Vargas. Então, a gente vai começar a falar hoje, quer dizer, antes da gente começar a falar, antes de eu compartilhar os slides com vocês, eu preciso que vocês me digam aí o que vocês sabem a respeito de
Getúlio Vargas. Da era Vargas, só lembrando, uma coisinha, lembrando, a era Vargas ela vai de 1930, até 1945. Depois, em 1950, Getúlio Vargas volta ao poder, só que aí eleito de forma democrática, tá? Aí não faz parte da era Vargas. O período de 50 a 54 é chamado o segundo governo Vargas. Tá? Eu quero saber o que vocês sabem a respeito da era Vargas, de 30 a 45. Sim. Sim, Gabriel, mas quase não exerceu, né? Porque... E aí, quem sabe mais alguma coisa a respeito de Getúlio Vargas? Ele foi... Sim, no primeiro momento, né? Em 1930, ele assume com uma revolução para alguns e golpe para outros, né? Na maior parte das questões, na maior parte dos livros, o que vocês mais vão ver aí a respeito de Vargas é a Revolução de 30, foi quando ele tomou poder. Existem aqueles, né, que falam que foi golpe de 30, mas ele não foi eleito democraticamente. Ele tirou Washington Luiz, que estava no poder, e assumiu o poder. A gente daqui a pouco vai falar disso rapidinho. Políticas trabalhistas, exatamente. Leis, né? Criou várias leis trabalhistas que duram até os dias de hoje. Por isso ficou conhecido como pai dos pobres, mas também mãe dos ricos. Ele deu fim à República Velha. Isso aí, a República Velha. Foi ele que tirou Washington do poder, né? Acabando ali com aquele período de coronelismo. O comunismo ele tinha verdadeira aversão, tá? Deixa eu ver quem falou aqui. Pedro. Governou de forma ditatorial de 30 a 47. E aí muita gente falava que ele era fascista, mas tinha outros pontos do fascismo, né, principalmente do nazismo alemão, que ele não seguia. Então, ele perseguiu a galera do AIB, perseguiu a galera da ANL, né, AIB eram os fascistas, a ANL os comunistas. Isso aí no primeiro momento do governo dele, tá? Ele compra e queima o café, numa tentativa de valorizar, né, de forma artificial o café, já que o café ainda era muito importante na economia nacional, passa a ser, né, depois a indústria. É na era Vargas que a industrialização no Brasil acontece para valer, tá, gente? E a gente vai ver como isso, somente a partir do Estado Novo. Sim, de 37 a 45 foi o período do Estado Novo, ele governou de forma autoritária, governou como ditador, muito bem. Uma outra coisa, esse assunto, por ser muito recorrente, por ser muito cobrado, né, e por ser importante para a história do nosso país também, e é um período grande, de 30 a 45, não vai dar para a gente ver tudo hoje. Provavelmente a gente vai ver hoje o período provisório e o governo constitucional, e o período constitucional, melhor dizendo, e o Estado Novo vai ficar para a semana que vem, tá? Mas o quê? Vocês me ajudam aí a respeito de Vargas. Nada? Ninguém mais? Arthur, Gustavo, Emanuel, Eli já falou, Pedro também, Tiago está fazendo campanha para quem? Riverton já é o prefeito, não é? De Macaé. Gabriela. Aí, Felipe, isso aí já foi no segundo governo dele, foi em 54. Foi em 54. Devido às pressões, né, ele acaba morrendo, e aí existe as divergências se ele se matou ou não. Isso a gente vai falar mais na frente. Sim, Arthur, exatamente, né? O Estado Novo. Alguns falam que foi uma ditadura do bem. Não existe, né? Ditadura é ditadura e acabou. Gabriela ali já falou também. Ah, não, mas quem falou foi outra Gabriela. Gabriel, Woman. Felipe falou agora. Ashley. Então, vamos embora. Ninguém mais? Ninguém mais quer acrescentar alguma coisa? Ah, não, ele não? Ah, ele já foi, né? Eu acho que o povo aí de Macaé gosta muito dele, né? Não sei, não acompanho muita política de
Se envolveu sim, Gabriel. O Brasil entrou na Segunda Guerra com ele. Não quer dizer que entrou com ele, que ele foi lutar na guerra, não, tá, gente? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o presidente era ele. Ah, tá. O número de soldados, né, comparado com outros países, foi pequeno. Mas até porque o Brasil não tinha um motivo assim, né? A gente vai falar disso também semana que vem. Mas sim, o número de soldados comparado com outros países como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, foi bem menor. Alguns sim o que ela disse. Alguns sim gostam do cara lá do River. Entendi. Então vamos lá. Eu conheço algumas pessoas, né, que trabalham aí, em Macaé. Minha irmã é dentista aí, na prefeitura. Tenho colegas da educação aí, colegas médicos aí que gostavam do governo dele. Do nada não, né, Ian? Foi pressão dos Estados Unidos. Quando a gente falar de Estado Novo, onde a parceria Brasil e Estados Unidos vai ficar muito grande, né? Parceria, na verdade, quando fala parceria, é bom para os dois lados, né? A relação de dependência econômica dos Estados Unidos depois vai pressionar o Brasil a participar. Enfim, semana que vem a gente explica melhor essa participação do Brasil na Segunda Guerra. Então, vamos embora. Isso. Vamos lá. Era Vargas. Apareceu para vocês aí? Apareceu, né? Apareceu. Fica melhor assim, né? O slide... Isso é uma charge, né? Não só relacionada à Era Vargas. Isso aí é uma charge do Getúlio Vargas, né? Que no momento que ele toma o poder com a Revolução de 30, né? Aí, como já aparentemente com uma farda militar, aqui ele já com a faixa presidencial, aqui ele com a Constituição debaixo do braço, período constitucionalista, né? Aqui o período em que ele ficou afastado da política, né, durante o governo Dutra, e aqui já no segundo governo dele, ele com roupão, com a arma na mão, no momento em que aparentemente ele está indo tirar sua vida, mas isso aí já no segundo governo dele. Mas vamos lá. Contexto ali, gente, do fim da República Velha, né? Do fim da República Oligárquica. Só lembrando que a República Velha é dividida em duas partes, né? A Primeira República, ela vai de 1889 a 1930, é dividida entre República da Espada e República Oligárquica. República Oligárquica é aquele período, né, em que os coronéis dominaram a política nacional, principalmente os coronéis de São Paulo e Minas. Tá? Aí o que vai acontecer? 1929, ó, a traição do Partido Republicano Paulista. Como assim? O Washington Luiz ele quebra a corrente. Que corrente, CB? A política do café com leite. Estão lembrados? Né? De 1894, né, depois do fim da República da Espada, até 1930, tinha uma alternância no poder entre Partido Republicano Paulista, maiores produtores de café, né, os coronéis, maiores produtores de café, e o Partido Republicano Mineiro. Ou seja, São Paulo e Minas se alternavam no poder. Ou políticos indicados por São Paulo e por Minas, tá, gente? Ah, mas por que o Washington Luiz fez isso? Porque ele era um pilantra, sacana? Não. Crise de 29, ó. A gente falou dela. Crise atinge praticamente o mundo todo, né? Só não atingiu a União Soviética, que era socialista, mas já atingiu todo o mundo capitalista, inclusive o Brasil. E aí a principal atividade econômica do Brasil era a agricultura, o principal produto da atividade econômica do Brasil era o café. E as duas regiões que mais compravam café brasileiro foram exatamente as duas regiões mais atingidas pela crise, Estados Unidos e Europa. E aí? Estadunidenses e europeus eu queria saber de comprar cafezinho brasileiro? Não. Eles tinham problemas maiores, né, para resolver. Então, o Washington Luiz, que era o presidente de São Paulo, que estava no poder, ao invés de indicar, né, o Antônio Carlos, que era o candidato de Minas Gerais,
indica outro paulista, o Júlio Prestes. Acaba política no Café com Leite. Nesse momento surge a Aliança Liberal. Os mineiros vão se juntar com o Rio Grande do Sul, vão se juntar com o Nordeste, vão se juntar com o Rio, vão se juntar também com o movimento tenentista e vão lançar a candidatura de Getúlio Vargas, que era gaúcho. Além de outros candidatos, né? O que vai acontecer? Júlio Prestes ganha a eleição, tá, gente? Mesmo perdendo alguma coisa de poder econômico, Júlio Prestes ganha a eleição, tá? Como que Vargas vai tomar o poder? Ele fica puto porque perdeu a eleição para Júlio Prestes, CP? Não. O candidato a vice de Getúlio Vargas era o João Pessoa, lá da Paraíba. Esse João Pessoa, numa discussão política lá na Paraíba, ele é assassinado por um rapaz, que não me lembro o nome dele agora, de um partido ligado ao partido de Washington Luiz, ligado ao PRP. Lembra o seguinte, na política Café com Leite, era político de São Paulo ou Minas, ou político de São Paulo ou Minas. Ou político indicado, melhor dizendo, por São Paulo ou Minas. Como teve presidente de Campos, o Nilo Peçanha, como teve presidente de Pernambuco, acho que foi o General Braz, ou seja, não precisava ser exatamente São Paulo ou Minas. Então, o cara que mata o João Pessoa era de um partido ligado ao PRP. Então, era a desculpa que Vargas precisava, né, para começar a Revolução. Começa ali um princípio de guerra civil no Brasil. Da Vargas apoiado, ó, pelos mineiros, pelos gaúchos, né, que era o seu estado de origem, pelo Rio de Janeiro, já que Rio e São Paulo nunca se deram bem, a capital ainda era o Rio de Janeiro. Agora, além da Paraíba, outros estados do Nordeste também vão apoiar Vargas, já que o João Pessoa era nordestino, e principalmente, gente, um grupo que deu uma força muito importante para Vargas conseguir tomar o poder foi o movimento tenentista, o tenentismo, que eram aqueles oficiais de baixa patente, né, de tenente para baixo, que deram a Vargas o poder das armas para ele tomar o poder. E aí, em 1930, acontece a Revolução, né, para alguns, para outros, golpe de 30, e Vargas tira o Washington Luiz do poder, começando assim a chamada Era Vargas. Essa Era Vargas, como está sendo mostrado de lá de Rio, é dividida em 3 partes. De 30 a 34, governo provisório. Tá? De 30 a 34, governo provisório. Era o período que Vargas governaria ali, né, provisoriamente. Período que Vargas governaria ali para arrumar a casa, para arrumar a política nacional e para realizar eleições democráticas para a escolha do novo presidente. Tá? Em 34 é promulgada a terceira Constituição do nosso país, a Constituição de 34, e nessa Constituição diz o seguinte, que o primeiro presidente ali pós-república oligárquica seria eleito de forma indireta. Como Vargas já começou a dar indício ali de autoritarismo, ele acabou sendo eleito indiretamente e se manteve no poder, no período constitucional. Estava previsto que em novembro, final de 1937, aconteceriam eleições para a escolha do novo presidente que assumiria em 38, e aí o Brasil, né, poderia começar a ser uma democracia para valer, tá, gente? Porque até então, o Brasil tinha se tornado uma república em 1889, mas não tinha ainda tido democracia. O Brasil só vai passar a ter democracia para valer a partir de 46. Depois para essa democracia com o regime militar e só volta a ter em 1988. Mas, enfim, em 37, devido à descoberta do Plano Cohen, né, eu vou falar para vocês daqui a pouco o que foi, ele cancela essas eleições e começa a governar de forma ditatorial no Estado Novo. Então, são esses 3 períodos aí, e a gente vai ver hoje só o governo provisório e o governo constitucional. Tá? Ao assumir, após a Revolução de 30, né, Vargas buscou atender as reivindicações dos grupos que lhe deram apoio, né, os mineiros, os gaúchos, os nordestinos, o movimento tenentista, né, até porque o que eu falei agora, o tenentismo, o movimento tenentista deu a Vargas o poder das armas. Não quer dizer também, gente, que todos os tenentes, sargentos, cabos, soldados
faziam parte do movimento tenentista, não, mas a maioria fazia. Então, teve conflito, teve tiro, porrada e bomba nessa Revolução de 30, porque os que não faziam parte desse tenentismo lutaram, mas a maioria fazia parte, então eles acabaram ganhando. Então, o movimento tenentista foi de suma importância para Getúlio Vargas assumir o poder. Então, olha só, primeira coisa que Vargas fez, cancelou a Constituição de 1891. Lembra, né, lembrem, né, da segunda Constituição, aquela Constituição criada ainda na República da Espada, mas que favoreceu bastante as oligarquias, favoreceu bastante os fazendeiros. Era aquela Constituição onde o voto era aberto, o que possibilitava a prática do voto de cabresto. Era aquela Constituição onde as mulheres não votavam. Mas, enfim, a Constituição de 1891 era a base legal da prática do coronelismo. Então, os grupos que apoiaram Vargas falaram assim, não, cancela essa Constituição. Então, de 30 até 34, o Brasil ficou sem uma Constituição. Governou, né, perante a vontade de quem? De Getúlio Vargas, que já demonstrava ali um pouco de sua característica autoritária. Porra, de 30 a 34, 4 anos para fazer essa Constituição, tá? E demorou muito por conta disso aqui, ó. Fechamento legislativo. Tanto legislativo estadual, quanto legislativo federal foram fechados. Ah, mas por que ele fechou? Ele era maluco? Ele queria governar igual um ditador, só com o executivo? Não. A justificativa foi como que esses deputados estaduais, como que esses deputados federais foram eleitos? De forma corrupta, de forma fraudulenta, compra de voto, né? O clientelismo, voto de cabresto. Essas práticas eleitorais valiam, galera, tanto para poder executivo, escolha de presidente e governador, quanto para cargo legislativo, deputado estadual, deputado federal. E também tá, no município, prefeitos e vereadores. Então, ele fecha legislativo, acusando lá, alegando que os caras foram eleitos da forma incorreta, da forma corrupta e fraudulenta. E caça o mandato de todos os governadores, alegando a mesma coisa. Ou seja, fez uma mudança radical na política, né? Os governadores, por conta da política dos governadores, que a gente viu lá atrás, também eram eleitos através do voto de cabresto, ele caçou todo mundo. Ficou sem governador dos estados, sabe? Não. Ele vai nomear os interventores. Pessoas de sua confiança. A maior parte dos interventores eram membros do tenentismo. Foi uma forma de Vargas fazer o quê? Agradecer. Ó, vocês me ajudaram a tomar o poder, agora lá na Paraíba, o interventor que vai ocupar o lugar do governador vai ser fulano de tal, que é movimento tenentista. De todos os estados do Brasil, criança, de todos, o único estado que não teve um interventor do próprio estado foi São Paulo. Então, já observe aí a rixa, né, que é a relação de Getúlio Vargas e coronéis, vamos dizer assim, de São Paulo não era legal, tá? O que vai levar à Revolução Constitucionalista de 32, ou Revolução Paulista de 32, ou Revolta Constitucionalista de São Paulo de 32. Espera aí, você vê 3 nomes e nomes diferentes para a mesma coisa? Sim. Né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre revolta e revolução? Quem sabe? Diferença entre revolta e revolução. Na Revolução tem um líder, mas Tem que tentar falar mais alto, que eu não estou conseguindo ouvir, não. na Revolução tem um ditador e um líder, uma coisa mais controlada. Uma revolução é uma coisa assim, eu acho, maior do que a revolta. Quem está falando aí? Repete para mim, por favor. Não, repete não. Só fala, eu ouvi o que você falou. Só não consegui identificar quem foi. Quem? Arthur. Arthur? Não é muito isso não, Arthur. Revolução é mudança. Oi? Revolução é uma mudança. Deixa eu só ver um negócio aqui, só um minuto. Deixa eu ver se o meu volume está no máximo. Eu não estou conseguindo ouvir vocês legal. Aqui está no máximo. Também está aqui. Deixa eu ver aqui, mixagem.
É. Os falantes. Vocês estão me ouvindo bem, então? Tô, tranquilo, normal. Agora você falou melhor. Agora você falou, eu consegui. Eu consegui ouvir bem. Tente, quando for falar no microfone, falar um pouquinho mais alto. Tá bom. Tá? Revolta, uma satisfação. É por aí, Felipe, por aí. Repete a menina que falou agora e a diferença de um para o outro. Quem Revolução é foi? uma mudança. Revolta são várias pessoas querendo se revoltar. Mas revolução também não acontece por várias pessoas? Revolta não acontece quando várias pessoas tentam mudança? E revolução também tem a ver, ó, isso aqui que Felipe K. falou, ó, revolta é uma insatisfação. Revolução também começa devido a uma insatisfação, tá? A diferença está certo na sua resposta, Felipe, é o que você colocou depois. A revolução é uma grande mudança. Então, revolução, eles conseguem alcançar o objetivo ou os objetivos e revolta não. Por exemplo, você pega assim, a revolta dos malês, foi a primeira que vem na minha cabeça aqui, na Bahia, período regencial, quando os negros queriam acabar com a escravidão, matando todos os brancos. Conseguiram matar todos os brancos? Não. Conseguiram acabar com a escravidão? Não. Revolução Francesa. O terceiro estado conseguiu acabar com a monarquia absolutista? Conseguiu. Né? Então, revolta é quando não há mudança, quando não consegue alcançar o objetivo principal ou quando não consegue alcançar objetivo algum. Revolução é quando você consegue alcançar o objetivo, você consegue alcançar o que você queria, ou pelo menos um dos objetivos. É quando tem alguma mudança. Então, por que há essa divergência aí na Revolução Paulista de 32? Por que pode ser chamado Revolução Paulista de 32 ou Revolta Constitucionalista São Paulo 32? Por quê? Os dois objetivos dessa revolução eram, primeiro e principal objetivo, tirar Vargas do poder. Conseguiram? Não. Aconteceu em 32, Vargas governou até 45, então eles não conseguiram, né? O outro objetivo, a criação de uma nova Constituição. Conseguiram? É aí que os historiadores divergem. Eles não A Constituição conseguiram. foi criada em 34, mas Vargas já ia criar essa Constituição. Né? A Constituição de 1891 tinha sido cancelada, o Brasil não podia ficar sem Constituição para sempre. Então, tem historiadores que falam assim, não, ele só criou a Constituição em 34 porque houve a Revolução Constitucionalista em 32. Outros falam, não, ele ia criar mesmo, tanto é que em 33 ele convocou a Assembleia com os poucos deputados que tinham lá, enfim, em 34 foi promulgada a Constituição. Então, por isso que há essa divergência. Então, só para vocês ficarem sabendo, gente, não esqueçam disso, revolta é quando não consegue mudança nenhuma. E revolução é quando você consegue alcançar um objetivo ou todos os objetivos. Tá? Eu prefiro chamar Revolução Paulista, de 32. Desculpa, eu prefiro chamar Revolta Constitucionalista 32, porque, para mim, a Constituição já ia sair. Mas vocês podem ver, vocês vão ver futuramente, em outros lugares, até mesmo em prova, se referindo à Revolução Paulista, ou Revolução Constitucionalista. Eu estou esclarecendo isso, porque depois cai lá na prova assim, sobre a Revolução Constitucionalista de 32, a aluna fala, que porra é essa que aquele careca safado não falou nada disso? Então, pode ter esses dois nomes. Uma outra situação, também ligada à Revolução Paulista de 32, ou Revolução, Revolta, Revolução, tanto faz, é a questão dos interventores. Né? Porra, querendo ou não, os paulistas ficaram chateados com isso, né? Todos os estados do Brasil com interventor do próprio estado, e São Paulo com interventor de Pernambuco, né? Pernambuco aqui, ó, João Alberto Lins. Após a Revolução ou Revolta de 32, o Armando de Sales, né, vai ser nomeado interventor de São Paulo. Por isso que tem alguns historiadores que dizem também que foi uma revolução. Só que a questão do interventor não era o objetivo principal dessa revolta, tá? E aí foi uma revolta que teve tiro, porrada, bomba, teve conflito armado, né? O estado de São Paulo foi cercado,
as divisas, né, de São Paulo com Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, foram cercados para impedir que os líderes dessa revolta, né, saíssem de São Paulo para outras regiões do país, para outros estados do país, e pudessem espalhar as ideias, né, contrárias a Getúlio Vargas. Tá? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Ninguém? Então, vamos seguir. Aí, né, depois disso... agora, o interessante, ainda ligado a essa questão da revolta paulista, né, é que o argumento usado pelos paulistas, não, tem que criar uma nova Constituição. Cadê? Não está aqui. Tem que criar uma nova Constituição. Por que vocês querem, paulistas, a criação de uma nova Constituição? Porque a Constituição de 1891 é uma Constituição corrupta e fraudulenta. Porra! Os coronéis de São Paulo, junto com os de Minas, né, mas até mais os de São Paulo que os de Minas, foram os que mais se beneficiaram com a Constituição de 1891. Agora os caras vêm dizer que a Constituição era corrupta e fraudulenta. De 1894 a 1930, ou seja, durante 36 anos, eles se beneficiaram com essa Constituição. No momento que eles perderam o custo, né, no momento que eles perderam a boquinha deles ali, no momento que eles perderam o poder, a Constituição não servia mais. Né? Então, eles pressionam, Vargas, tudo bem, eu vou criar uma nova Constituição. O que ele já ia fazer, tá, gente? Isso é fato. Ele não criou, ele não decidiu criar essa Constituição que foi promulgada em 34 devido à pressão dos paulistas, não. Aí vamos para ela, né? A famosa Constituição de 1934. Essa é uma Constituição importantíssima. Desculpa. Mosquito, cheio de mosquito aqui. Só um minutinho. Esse BT aqui, vou jogar neles, que eles estão demais. Essa hora não é cheio de mosquito. Geralmente mosquito é só à noite. Dengue aí, um chikungunya. Tá doido? Vocês dão todo mosquito essa hora? Pior que esse troço tem um cheiro forte. Sei até o que eu estava falando. Da Constituição, mas aonde... Uma Constituição, né, importantíssima para a história do nosso país, porque foram criadas nela, né? Foram criadas nela algumas medidas, algumas leis que duram até os dias de hoje. Né? Só lembrando, já era a nossa terceira Constituição. Terceira. Primeira de todas, a 1824, depois a de 1891, agora a de 1934, que a gente vai falar dela um pouco. Depois vem a de 1937, essa aí, a de 1934 durou pouco tempo, né? Durou 3 anos, só em 37 Vargas cria outra, que foi a Constituição que deu base legal para ser ditador. A polaca. Tá? Depois a de 46, aí a gente já está em qual? 24, 91, 34, 37, 46, que transforma o Brasil numa democracia, né? Depois vem a de 67, que cancela a de 46, a de 67 no governo militar, no regime militar. Era outra Constituição que dava base para o autoritarismo. E, por último, a nossa atual Constituição, ou seja, o Brasil já está na sua 7ª Constituição. Esperamos que fique nela, né? Que é a Constituição chamada de Constituição Cidadã, que foi a Constituição que deu de volta aos brasileiros a cidadania, né? A democracia. Mas vamos embora, vamos deixar de falar da atual, vamos falar da de 34. Primeira coisa aí, ó, na questão das eleições, né? Os critérios de cidadania, o voto passou a ser secreto. Ou seja, aquela coisinha de voto de cabresto continuou a acontecer? Continuou. A gente sabe que até hoje praticamente acontece, né? Mas não era escancarado na lei. O voto passou a ser secreto. Né? Vocês, alguns aí, não sei se já tem idade para votar nessas eleições municipais, pode até ser que alguns tenham, mas a maioria acho que não, mas nas próximas eleições federais, né? Se não tiver uma reviravolta no nosso cenário político, já terão idade para votar. E aí, o voto secreto, vocês não são obrigados a dizer a ninguém quem votou. Lembrando que, pela Constituição de 1891, quando você ia votar, tinha um monte de gente do seu lado vendo quem que você votou. E aí, o coronel obrigava, né, quem dependia dele a votar nele. Uma coisa importantíssima nessa Constituição de 34 em relação às eleições, ó. Olha aqui, ó. Direito de voto para quem? Mulheres. As mulheres.
E aí eu costumo dizer, sabe o quê? Que é com isso aí que Vargas conquista as mulheres. Aí não estou falando na questão de conquistar romanticamente falando, não. Eu digo que as mulheres vão pensar assim, poxa, foi o cara que deu a gente o direito do voto, né? Foi Getúlio Vargas, né? Então, você tinha lá a população brasileira que era isso aqui, ó, a metade não votava, agora vai votar, né? Eram as mulheres. Tudo bem que muita gente, tudo bem que a maioria da população ainda não tinha direito ao voto, nem pela Constituição de 34, porque era o quê, ó? Era analfabeto. A gente está falando de década de 1930, a gente está falando da primeira metade do século XX, a gente está falando de um período em que a maior parte da população brasileira vivia na zona rural, está falando de um período em que não tinha escola suficiente para todo mundo, e mesmo se tivesse, era cultural, era do povo brasileiro a seguinte situação, principalmente para os rapazes, né? Principalmente para os meninos, quando chegava lá com 9, 10, a partir dos 10 anos, 10, 11, 12 anos, mais especificamente no interior, né? Mais especificamente na zona rural, tinha que fazer o quê? Com 10, 11 anos, 12 anos, para ajudar dentro de casa, para ajudar a família. Tem que trabalhar. E trabalhar. Geralmente, né? O pai ali era um pequeno proprietário, ou trabalhava com um grande fazendeiro, o moleque lá com 10, 11 anos já estava fortinho, opa, vamos embora, para com essa palhaçada de escola aí, porque era esse o pensamento, não estou dizendo que é esse o pensamento meu não, tá, gente? Daqui a pouco tem um pai, um responsável de vocês ouvindo falar que é essa palhaçada de escola, não, falando que esse era o pensamento da época, né? Para com isso aí, que não vai dar futuro algum, e vamos pegar na enxada e vamos trabalhar comigo. Então, até 10 anos, o cara ali, muitos nem estudavam, porque não tinha acesso à escola, então grande parte da população era analfabeta, tá? Os mendigos, os militares de baixa patente, também grande parte deles eram analfabetos, porque não precisavam ser alfabetizados para se alistar. Então, muitos não podiam ainda votar. Mas o fato de permitir que as mulheres passassem a votar já deu a ele uma moral. E aí vem, ó, os famosos direitos trabalhistas. É onde Vargas, né, ele joga para a galera. Como eu falei, ele conquistou as mulheres, né? A mulherada não podia votar, agora passa. A mulherada fala assim, ele foi o cara que deixou a gente votar. Ele agora joga para a galera, para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da zona urbana. Tudo bem que a maioria ainda morava, né? Ainda morava na zona rural, mas eram os trabalhadores da zona urbana que já sabia ler e escrever mais ou menos, que podia votar, e voto ali, né? Era obrigatório, mas só para quem era alfabetizado, então esses trabalhadores aqui podiam votar. E aí o que ele faz? Cria um monte de leis trabalhistas. Você não concorda? Eu concordo. Só que isso aí foi o Vargas, né? Ele é considerado o primeiro governante populista da história do nosso país. O que é ser populista? É fazer coisas para o povo, né? Para o benefício do povo, mas pensando no benefício próprio. O que é a função, gente, de qualquer governante, é fazer coisas para o bem do povo sem querer algo em troca, sem querer se perpetuar no poder. Né? Não é coisa, não, vou criar um benefício, vou criar um auxílio, vou criar um cheque isso, vou criar um bolsa daquilo, vou criar não sei o que, R$1 para me manter no poder. Não, eu vou criar isso porque o povo precisa disso. Tá? Não é, não, eu vou fazer isso porque o povo vai gostar de mim e vai manter no poder. Mas, enfim, que essas medidas trabalhistas, né, que esses direitos trabalhistas são importantes até hoje, é lógico. Alguns desses aí com algumas mudanças, né, que já se passaram anos desde que foram criados, isso tem. Tá? Mas vamos lá. Só um minuto. Só um minutinho. Tá? Então, presta atenção aí, ó. Primeira coisa, salário mínimo. 13º, carteira assinada, foi criado por Vargas também, mas na CLT de 43, tá? Não foi nesse período, não. Não foi na Constituição de 34, não. Primeiro, salário mínimo. Foi feito um cálculo, né? Foi feita uma análise ali do mínimo necessário para o trabalhador viver. Né? E aí, gente, é o mínimo do mínimo mesmo. Imagina vocês, uma família, né? De 5 pessoas. Pai, mãe, 3 filhos ali.
Quando só um trabalha, ganha um salário mínimo, que são hoje R$ 1.045. Se sustentar essa família com isso é difícil. Na época, foi bom a criação do salário mínimo? Foi, porque os patrões, né, os empregadores, pagavam o que achavam que valia. E aí o cara, às vezes, para não ficar sem nada, né? Já ouviram aquele estado, ruim com ele, pior sem ele? Então, os caras, às vezes, para não ficar sem nada, acabavam aceitando, acabavam se submetendo aquilo ali. Então, vai falou, não, então não pode ter essa exploração, tem que ter um mínimo necessário para as pessoas sobreviverem. Que já foi um alento, né? Que já foi uma ajuda para os trabalhadores. Jornada de 8 horas de trabalho por dia, jornada diária de 8 horas. Também foi ótimo para os operários, né, das indústrias, das cidades. Lembrando que o Brasil não estava ainda industrializado para valer. Essa industrialização vai acontecer com Vargas, somente a partir do Estado Novo, mas já existiam algumas indústrias. Lembra da greve geral de 1917, onde os operários pediram por melhores condições de trabalho, né, e direito à greve. Tá? Então, agora eles só trabalhariam 8 horas por dia. Tudo bem que nem todas, né, indústrias, nem todos os patrões seguiram aquilo ali. Mas, né, já foi também um outro benefício. Como é até hoje, né? A jornada diária de trabalho hoje no Brasil ainda são 8 horas. Apesar de ter gente que fala assim, ah, não, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio, eu tenho um parente, tenho um conhecido que trabalha mais de 8 horas, CB. Aí foi o que eu falei, essas mudanças, né, que ocorrem que ocorreram, né, na Constituição atual. Por exemplo, você pega aí o pessoal que trabalha na área de saúde, um médico, por exemplo, trabalha 24 horas no hospital. No dia seguinte, ele não pode trabalhar no mesmo hospital. Ele tem 2 ou 3 dias de folga, né? Porque você pega ali 24 dividido por 8 dá 3. É como se ele estivesse trabalhando 3 dias seguidos. Ah, mas eu conheço um médico, conheço enfermeiro, conheço policial, que trabalha todo dia. Mas aí são outros, né, serviços, tá? Igual professor. Eu até agora na pandemia, mas estou mais em casa, né? Mas antes da pandemia eu trabalhava mais de 8 horas por dia, todo dia. Todo dia. Mas era 8 horas, era mais de 8 horas dentro de uma mesma instituição, sabia? Não. Até, por exemplo, no curso Margel aí de Macaé, a gente ficava 8 horas, a gente ficava de 8 a meio-dia, de 2 às 6, dá 8 horas. Ah, mas eles acabavam ficando 2 horas ali no almoço, sim, porque a maioria dos professores de campus, né? Os de Macaé, às vezes eu ia em casa, ou então ficava ali, a gente ia no shopping, mas não tá coisa, mas não podia ficar mais de 8 horas. Enfim, essa jornada diária de 8 horas de trabalho. Proibição do trabalho, né, para menores de 14 anos, como é até hoje, né? Hoje aí, quem tiver mais de 14 anos, quiser trabalhar como jovem aprendiz, pode. Funciona da seguinte maneira: se estuda de manhã, trabalha à tarde, se estuda à tarde, trabalha de manhã. Não pode ser o dia inteiro, não pode ser 8 horas, né? É porque não pode deixar a escola, tem que estar na escola. Proibição do trabalho noturno, não está aí, mas é bom que saibam. Proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos. Só podia trabalhar à noite quem já tivesse feito 18 anos. Férias remuneradas e descanso semanal remunerado, né? Final de semana, o famoso final de semana. Antes, as férias não eram pagas, nem o final de semana. Então, o cara trabalhava o ano inteiro. Ia tirar férias, aquele mês de férias ali, ele não recebia. O cara pensava, porra, então eu não vou tirar férias, eu não vou descansar, vou continuar trabalhando. Como que eu vou ficar sem salário? Lembrando que antes da greve de 1917, da greve geral, os trabalhadores não tinham direito nem a férias, tá? Aí teve a greve, os patrões falaram assim, quer férias? Tem férias. Tudo bem, mas esses períodos que vocês não trabalharam, vocês não vão receber. Aí Vargas falou, não, tem que receber. Igual o descanso semanal, né, que é o final de semana. Indenização na demissão sem justa causa. Até hoje vale também, né? O trabalhador não pode ser demitido sem uma justa causa. Se for demitido sem uma justa causa, ele tem que receber um dinheiro por isso. E se for demitido por uma justa causa, por alguma merda que ele fez, ele não recebe nada, tá? Tem mais coisa aí que não tá... Ah, quer ver uma outra coisa que agrada bastante as mulheres? Licença o quê? Qual o direito... Oi? Maternidade. Exatamente, que no Brasil, né, são apenas 4 meses. Né? Acho que até mudou um pouco, acho que agora foi para 6 meses, não é isso? Agora foi para 6. Mas mesmo assim, vamos ser sinceros, né? Vocês podem perguntar aí às mães de vocês,
vamos ser sinceros, que é pouco. Ela tira ali alguns dias antes de ganhar o neném, quando a criança está quase nascendo, que é quando para de trabalhar, e depois 4, 5 meses após a criança nascer. Para os pais eram 2 dias úteis, agora, né, desde o último governo de um para cá, que mudou para 20 dias. Imagina, se só tem o marido e a esposa, né? Em alguns casos, a mãe solteira, que é a situação ainda pior, mas imagina quando só tem um casal, não tem alguém para ajudar, não tem um avô, uma avó, né, da criança para ajudar. O cara fica só 2 dias ou só 20 dias, depois, tá, mulher, se vira aí que eu tenho que trabalhar. É complicado. Na Europa, em alguns países europeus, como por exemplo na Alemanha, a licença maternidade são 2 anos. Né? 2 anos ali para, na maior parte da Europa, 1 ano, que seria o certo, né? O justo para a mulher acompanhar bem o filho, para a criança não ficar desamparada. Tá? Então, ele cria também a questão da licença maternidade. Uma outra coisa aí que não está nesse slide fugiu a palavra, ai, caramba. A gratificação, não é gratificação, não, fugiu a palavra, a respeito de periculosidade, né, de serviços insalubres, qualquer tipo de trabalho que coloque em risco a saúde e a vida do trabalhador, tem que adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Né? Vocês aí de Macaé, né, alguns de vocês devem ter conhecidos que embarcam, pode perguntar se ele não recebe esse adicional de periculosidade. Né? O fato de voar de helicóptero até a plataforma, e o risco que tem aquela porcaria explodir todo mundo para dentro da água é grande, né? Então, recebe. Quem tem aí parente que é policial, né? Tanto policial civil quanto policial militar, também tem um adicional de periculosidade, porque está colocando a vida dele em risco, né? Enfrentando a bandidagem. Quem trabalha em alguma empresa que tenha produto químico, né? Que coloca em risco a saúde, cara que fica respirando muito aquilo ali pode ficar doente, recebe adicional de insalubridade, enfim, também foram coisas criadas por Vargas. E temos outras, né? Se a gente for procurar, se eu for lembrar aqui, a gente vai ficar o resto da tarde falando desses direitos trabalhistas, que foram bons, que são importantes ainda até hoje para os trabalhadores, mas que Vargas espertamente fez, né, para conquistar o povo, para conquistar os trabalhadores. Tanto é que ficou conhecido como pai dos pobres, mas a partir do Estado Novo, a mãe dos ricos. Vai beneficiar muito empresário também, vai fazer a queima do café, já nesse período provisório aí, ele queima o café, né? Uma tentativa de valorizar o principal produto nacional que estava em baixa, desculpa, falei no período provisório, no período constitucional, quando os Estados Unidos começa a se recuperar, a Europa começa a se recuperar, café para cacete para vender, o preço do café vai lá embaixo, né? Se você tem muito produto para vender, o produto valoriza. Então, Vargas, o governo brasileiro compra uma grande quantidade de café e queima, né, para deixar pouca quantidade no mercado. E aí o preço subir. Tá? Por isso que também ele foi conhecido como mãe dos ricos. Quer ver uma outra coisa importante? Que não está aqui nesse slide, mas que é importante, a reforma educacional, uma mudança da educação. Né? Tentando diminuir isso aqui, ó, questão dos analfabetos, Vargas torna obrigatório o ensino até a antiga 4ª série, hoje 5º ano, né? Hoje chamado Fundamental 1, antigamente chamado primário. Só que ele torna obrigatório, mas para tornar obrigatório ele tinha que dar condição. Então ele torna o ensino obrigatório e gratuito. Vai ser criada, né, nesse período aí, uma grande quantidade de escolas. E além disso, de tornar o ensino primário obrigatório e gratuito, Vargas ele cria as escolas técnicas, né? A maioria aqui está estudando para fazer a prova para o IFE, Instituto Federal Fluminense, que há alguns anos atrás era Cefet e que há muitos anos atrás era escola técnica. Tem alguém de campus aqui? Peraí, Miquel, só um minutinho, peraí.
Desculpa, criança, que previsto ali, que eu tive que correr para ver um negócio ali fora no quintal, mas estou de volta. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, aí deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Tem alguém de campus aqui ainda ou o pessoal de campus voltou todo mundo para a aula presencial? Eu sou de campus, mas faço aula De presencial também e assisto. Tá, beleza. Então, presta atenção. Vocês de campus, né? Quem for fazer prova para o IF do centro, que é esse IF aqui da 28 de março, antigamente era Cefet, lá na minha época, que tinha a idade de vocês, era a Escola Técnica Federal. E foi, né? Criado nesse período por vários. Aí, diga-se passagem, foi a primeira escola técnica. E qual era o objetivo dele ao fazer isso? Olha a jogada dele, né? Olha a esperteza dele. Como eu falei, chegava a molecada ali por 10, 11 anos, principalmente os rapazes, iam trabalhar com os pais, né? Até porque a grande maioria morava na zona rural. E então a qualificação profissional no Brasil era muito difícil. O cara concluir o estudo no Brasil era muito difícil. O cara ter um ensino superior, né? Antigamente chamado terceiro grau, era dificílimo, dificílimo, dificílimo mesmo. E Vargas já pensava nessa época em industrializar o Brasil. Tá, tranquilo, tranquilo. Mas vocês estão me ouvindo, tá bom. Industrializar o Brasil. Acelerar o processo de industrialização. Então, ele precisava ali de pessoas qualificadas. Então, eles criam o ensino técnico. O cara que conseguisse fazer pelo menos até o ensino médio, já sairia dali com uma profissão. Já sairia dali com um curso técnico. Como, por exemplo, o IF tem curso de mecânico. Não é para mecânico para carro, é mecânico para trabalhar em indústria. Né? Tem ali o curso de estradas, é o pessoal que ajuda a construir estradas, edificações. Enfim, a ideia dele foi interessante e foi muito bem aproveitado. Isso até incentivou, né, as pessoas a falar assim, poxa, vamos estudar mais um pouquinho para ter uma profissão, né? Ter um ensino superior, né? Um antigo terceiro grau, então, como se falava, né? Ter uma faculdade na época era muito difícil, até porque era caro. Tá? E só um minuto, e durante algum tempo, esse ensino técnico foi deixado de lado. Eu lembro, né, que na minha época, que eu tinha a idade de vocês por volta de 14, 15 anos, né, fazer a escola técnica era uma coisa que não era... O ideal era estudar, fazer o ensino médio para se preparar para fazer um vestibular. E aí, a partir do governo Lula, do segundo, né, mandato de Lula, que voltou-se a valorizar bastante o ensino técnico devido às ofertas de emprego que apareceram. Tá? Quem me chamou aí? Quem falou aí? CB? Outros países pegaram como referência ou só tem escola técnica aqui no Brasil mesmo? Não. Tem outros países. Na verdade, ele até que pegou, né? De referência de outros lugares, tá? Na Europa já tinha. A Alemanha, quando fez ali o seu processo de industrialização, lá no período da Segunda Revolução, a primeira medida do governo alemão foi fazer uma reforma educacional. Entendeu? E vamos lá. E aí, ainda na questão da Constituição de 34, né, o nacionalismo econômico. Ele decide pela proteção das riquezas do país, como as jazidas minerais, principalmente a de petróleo, né, e a queda d'água. É desse nacionalismo econômico, né? Então, presta atenção numa coisa, Vargas ele era um governante trabalhista, nacionalista. E desse nacionalismo econômico aí, que vai lá no segundo governo Vargas, culminar com uma empresa que é importantíssima até hoje para a economia do nosso país e principalmente para a economia da nossa região, né? Tanto aí da galera de Macaé, quanto aqui da cidade de Campos, que é qual empresa? A Petrobras. Exatamente. Ele cria lá no Estado Novo a campanha O Petróleo é Nosso, né? Quando se descobre as primeiras jazidas, os primeiros poços de petróleo no Brasil, lá na região da Bahia. E aí, no segundo governo dele, ele transforma nessa campanha Petróleo é Nosso a Petrobras. Então, ele decide nacionalizar aí nossas jazidas minerais, né? Não só de petróleo, de ouro também, até que ele vai criar Vale do Rio Doce, minério de ferro, né? Que é da onde saía grande parte dos minérios da Vale. Mas, enfim, a gente vai ficar falando de Constituição de 34, vai até amanhã. Seguindo adiante, né? Começa o governo constitucional. Aquele governo lá, aquele período lá, de 34 a 37. E o que chama atenção
do período constitucional é o surgimento e fortalecimento de dois grupos políticos com ideologias diferentes. Que ideologias eram essas? Ideologias que já vinham ganhando força, que já vinham se espalhando de forma muito rápida na Europa, que era, né, o fascismo, principalmente o fascismo alemão conhecido como nazismo, e o comunismo. Primeiro, o comunismo, né, lá em 1917, depois da Revolução Russa, que dá certo naquele momento na Rússia e começa a se espalhar pela Europa. Não tardou para chegar no Brasil. E depois, né, de 1922, quando Mussolini assume o poder na Itália, começa a se espalhar de forma muito rápida e ganhar muita força os regimes totalitários nazifascistas, né? Principalmente o fascismo italiano de Mussolini e, mais ainda, o nazismo do nosso querido Hitler, que falamos, querido entre aspas, tá, gente? Falamos na semana retrasada. E assim como as ideias comunistas chegaram no Brasil, as ideias fascistas também chegaram. E aí vão surgir, né, dois grupos que vão começar a bater de frente um com o outro, que eram, né, os integralistas, a aliança nenhuma, a Ação Integralista Brasileira, que tinha a liderança dessa figura aqui, ó, do Plínio Salgado. Aí, o cara era tão baba-ovo de Hitler, desculpa a expressão, um puxa-saco de Hitler, que até o bigode ridículo dele era parecido com o de Hitler. Até nisso ele queria copiar as ideias de Hitler. E os grupos que faziam parte dessa ação integralista brasileira eram quem? Os empresários, né, que morriam de medo de comunismo assumir o Brasil, né, e estatizar empresas, nacionalizar empresas e eles perderem os privilégios e os cargos dele, né? A elite agrária também não está aqui, mas também morria de medo das ideias comunistas, então por isso que poucos faziam parte da ação integralista, até porque a galera da zona rural não se envolvia muito com política, mas a elite agrária morria de medo do comunismo, por conta da reforma agrária. A classe média está aqui porque era pressionada pelos empresários. É aquela situação, gente, vamos supor que eu sou um empresário, e aí, deixa eu ver aqui, Arthur é o gerente da minha empresa. Eu chego para ele e falo assim, olha, se os comunistas tomarem poder no Brasil eu perder minha empresa, você perde seu emprego. Né? Então, a classe média pressionada pelos empresários aderiram a esse movimento. Tá? A igreja, que também morria de medo, né, dos comunistas, porque diziam que os comunistas eram ateus, que os comunistas iam tomar as riquezas da igreja, tacar fogo em igreja, então a igreja também tinha, a igreja católica também tinha medo comunista. E os militares, pois eram pressionados por todos esses grupos aqui. Né? Até porque, se você for pegar, se vocês forem lembrar aí do fascismo, né, do nazifascismo, do fascismo italiano e do nazismo alemão, uma das características principais desses regimes, o militarismo. Então, os setores militares também defendiam, né, essa prática de governo. Ó. E aí as principais propostas, né, dos integralistas. Eles combatiam o comunismo e o liberalismo. Não eram liberais em nada, não existia liberdade de expressão, não existia liberdade econômica, política, religiosa, nenhuma. Nacionalismo extremado, né? Nacionalismo exacerbado, todas aquelas características que a gente viu lá atrás. E defendia um regime político-ditatorial, chefiado por um líder capaz de impor disciplina. Quando Vargas ele reprime a intentona comunista, quando Vargas reprime os comunistas, a galera, os fascistas, o Plínio Salgado, tenta chegar para perto dele, fala assim, opa, você é contra o comunista, faz com a gente aqui. Ele vai falar, eu também não sou fascista, mas governou de forma ditatorial, tá? A inspiração ideológica deles aí, ó. A bandeira do nazismo, né? A bandeira dos integralistas. Inclusive, ó, você olhando rápido assim, o uniforme, né? Não essa cara dos que eu uso aí, mas o uniforme, você olhava rápido assim, o sigma, né? Olhando rápido, parecia suástica. Até a questão do círculo com o símbolo dentro, colocado no ombro, colocado no braço. Ou seja, era uma cópia fajuta do nazismo. E isso aqui, se a gente for parar para analisar um direitinho em contexto atual, né? Deus, família e pátria, né? Só faltou estar escrito Deus acima de tudo. Não é, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Não, vamos embora. E aí tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, a galera da ANL.
né, que tinha como líder Luiz Carlos Prestes, os grupos que defendiam, né, as ideias comunistas, as pessoas que queriam a democracia, os líderes sindicais, né, os sindicalistas que lideravam os operários, que não tinham muito poder porque não podiam funcionar, os sindicatos, e aqueles que defendiam as ideias socialistas. O Luiz Carlos Prestes, ele foi casado com a Olga Benário. Alguém aí já ouviu falar de Olga Benário? Deixa eu ver se Já tem vi foto por causa dela de aqui. uma escola que tem aqui de Macaé. Não. Oi? Tem uma escola aqui de Macaé, Olga Benário. Nome da escola? É. Não sabia. Então, mas a Olga, ela foi esposa do Luiz Carlos Prestes, né? O Luiz Carlos Prestes, ele vai para a União Soviética aprender sobre ideias do socialismo, né, do comunismo, e lá ele vai ter como uma de suas tutoras a Olga. A Olga era soviética, você vê? Não, a Olga era alemã. E aí, olha só, ela era alemã, comunista, e para completar o pacote, né, judia. Duas coisas que Hitler amava, para não dizer o contrário. Então, quando o pai dela morre, né, ali logo depois vem aquela situação da noite dos cristais. Quando o pai dela morre, né, a mãe, a família rica, ela queria pegar parte da riqueza dela e doar para os pobres, a mãe não aceitava, enfim, ela se desentendeu com a mãe e meteu o pé para a União Soviética. E lá ela conhece o Luiz Carlos Prestes. Né? E aí, quando o Luiz Carlos Prestes decide voltar para o Brasil, né, a Olga é destinada para vir ajudá-lo a tentar implantar o comunismo aqui. E aí, no balanço das ondas, né, da Itália, porque eles saíram da União Soviética, foram para a Itália, da Itália para o Brasil de navio, os dois acabaram tendo um romance e se casaram. Não se casaram na igreja, porque, como eu falei para vocês, né, grande parte dos comunistas eram ateus, mas passaram a viver juntos. E aí, né, as propostas do pessoal da ANL, nacionalização de empresas estrangeiras, era isso que deixava essa galera empresarial aí apavorada, além de estatizar as empresas nacionais, né, mas os empresários que exerciam cargos altos nas empresas estrangeiras estavam morrendo de medo disso aí. O não pagamento da dívida externa é a reforma agrária, como eu falei, que deixou a elite agrária maluca. Tá? E aí vem a intentona comunista, de 1935. O que foi essa intentona? Olha o nome. Intentona tem a ver com qual verbo? Tentar. Foi a tentativa, né, da Aliança Nacional Libertadora de implantar o comunismo. O Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, eles correram o Brasil inteiro, né, foram a todas as capitais, todos os estados do Brasil, levando, e as principais cidades do país, né, além das capitais, levando as ideias comunistas. E aí eles foram articulando um plano para tentar implantar o comunismo aqui. Só que no dia armado, né, no horário armado, o plano deu para trás. Muito por conta do que aconteceu na Revolta Paulista. A repressão do governo Vargas em cima da Revolta Paulista foi grande. Então, muitos integrantes do comunismo brasileiro ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com São Paulo. Né? E falavam, não, vamos largar quieto isso aí, não vamos mexer com isso não. Outro fator curioso, né, mas que atrapalhou um pouco, foi a questão do fuso horário. Vamos supor assim, vamos marcar o movimento para 10 horas da manhã. Mas 10 horas da manhã no Sudeste, não é diferente lá do Nordeste por conta do fuso horário. No Norte, diferente também, enfim. Começou primeiro no Rio de Janeiro, e Natal começou depois por conta da diferença do fuso horário, e não deu certo. Aconteceu uma forte repressão em cima da Aliança Nacional Libertadora. A intentona comunista sofreu uma devassa gigante. O Luiz Carlos Prestes foi preso, e a Olga, por ser alemã, foi entregue aos alemães. Lembrando que em 1935, quem já estava, né, no caso em 36, né, porque a intentona aconteceu em 35, mas ela foi mandada para lá em 36, quem já estava no poder alemão? Hein? Quem já estava no poder alemão? Hitler. Vou até encostar aqui para ver se eu estou ouvindo um pouco, vocês não estão falando mesmo. Hitler. Muito obrigado. Então, Vargas querendo uma aproximação ali, principalmente por questões econômicas, é o que a gente vai falar semana que vem, essa relação econômica com os Estados Unidos e a Alemanha, ele vai falar aqui, Hitler, descobri uma alemã, judia e comunista, tentando implantar o comunismo aqui no meu país, toma de presente para você.
E aí ela é levada para lá, né? Descobre-se que aí estava grávida da Anitta Prestes, não é a Anitta do Prepara, a Anitta Prestes, tá? E ficou presa no hospital ali, no hospital presídio, até a criança nascer, ficou com a filha até os 6 meses de idade. Depois que a menina completou 6 meses, foi tirada da mãe, né? Foi separada da mãe, entregue à avó, Dona Leocádia Prestes, a mãe do Luiz Carlos. E a Olga foi para um campo de concentração, onde trabalhou durante muito tempo como escravo, né? Que era o que acontecia nos campos de concentração, até ser executada na câmara de gás. E a Anitta Prestes está viva até hoje, é uma senhora, né? 80 e tantos anos, e é historiadora, foi quem mais escreveu sobre a história do pai e da mãe no nosso país. Mas, enfim. Em 36, não tem no slide, mas é interessante que vocês saibam, depois que Vargas, né, reprimiu a intentona comunista, eu falei para vocês o quê? A galera ali dos integralistas pensaram, poxa, ele reprimiu de forma violenta o comunismo, ele não gosta, então Vargas, faz com a gente. Ele fala, não, também não gosto dos integralistas, não gosto de você, Plínio Salgado, você é feio e bobo. E aí ele vai, né, começar a perseguir os integralistas também. Em 36, vai acontecer a intentona integralista, né, onde vários membros do movimento integralista vão cercar o Palácio do Catete, que era o palácio do governo do Rio de Janeiro, começa uma troca de tiro, né, com Vargas tendo que pegar em armas, colocando inclusive a filha, coitado, que era uma adolescente, para pegar em armas também para atirar, o irmão dele, o Filinto Miller, que era o chefe de segurança, ligando desesperado para o exército, para a polícia, para socorrer, até levar um tempo para o exército chegar e acabar com a intentona integralista. E aí, devido, né, à tentativa de se implantar o integralismo, e principalmente a tentativa de se implantar o comunismo, que era uma ameaça maior para a figura de Vargas, em 37 ele vai para a rádio, vai para as rádios e anuncia a descoberta do Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Um suposto plano comunista, onde a galera da ANL ia tomar o poder de forma extremamente violenta, onde a galera ia tomar o poder aí, a força, ia colocar fogo em pelo menos uma casa em todas as ruas do Brasil, onde destruiriam, tomariam as riquezas da igreja, tacariam fogo em igreja, enfim. Quando Vargas vai para o rádio, né? Vai para as rádios, e discursa falando que chegou até ele um plano, o Plano Cohen, onde os comunistas tomariam o poder de forma violenta, a população ficou apavorada. Descobriu-se depois, lá já no segundo governo Vargas, que esse Plano Cohen ele não foi elaborado pelos comunistas, ele foi elaborado pelos integralistas. Mas o Filinto Miller, que era o chefe, né, de segurança de Vargas, junto com o Plínio Salgado ali, quando descobriu ali que esse plano dos integralistas, falou, pô, o que é isso? Está querendo arrumar problema com Vargas? Aí falou, não, então muda, faz de conta que foram os comunistas que fizeram. Então, vai ser o Filinto Miller, e o Vargas morreu jurando de que ele não sabia disso, né, de que esse plano tinha sido feito pelos integralistas, porém, ele usou isso como desculpa. Ele cancela as eleições que estavam previstas ali, né, no final de 37, para a escolha do presidente a partir de 38, cancela a Constituição de 34 e outorga uma nova Constituição, a Constituição de 37, conhecida como Polaca, que deu toda a base legal para isso aqui, ó, o Estado Novo. O Estado Novo que vai de 37 a 45, né, quando Vargas governa de forma ditatorial. Tá? E aí, o que é isso, senhor? Eu, hein? Tô doido? Espera aí. Mas é isso mesmo. Tá, e aí, a gente, por hoje, fica por aqui. Semana que vem a gente fala de Estado Novo e termina a Era Vargas, ok? Grande abraço. Eu nem acabei de despedir, já tem gente saindo. O povo sem educação, maluco. Tá doido? Grande abraço. Eu tô falando, a gente cai por aqui, já saíram os 3, que nossa senhora. Um grande abraço. Manda os slides, por favor. Pode deixar, vou mandar agora para a menina do curso, ela encaminha para vocês. Grande abraço. Beijo. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Tchau, professor.